Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa 12ª edição do encontro do movimento Todos Juntos contra o Câncer e com a oportunidade de compartilhar a expertise de um grupo seleto de participantes que vai nos ajudar a refletir a respeito de o quão longe estamos da concretização do acesso ao tratamento integral e cuidado integral dos pacientes com câncer, às políticas de combate ao câncer, no contexto normativo atual, que conta com uma lei federal amparando a sua implementação. Todos que vivemos essa rotina de assistência pública ao câncer no sistema público de saúde, sabemos que a área de oncologia é uma das áreas mais normatizada em termos de expectativa de oferecer cuidado integral aos pacientes com câncer e às pessoas que precisam evitar o adoecimento por essa doença. Então, apesar de décadas de políticas e portarias ministeriais normatizando como deve ser essa integração entre diversos níveis de atenção para produzir o desejado cuidado integral às pessoas com câncer, tivemos que, frente à impossibilidade disso se materializar na prática, o Congresso Nacional se movimenta e transforma em lei a obrigação de oferecer essa integralidade de cuidado dentro do âmbito do tratamento das pessoas com câncer. E na abertura desse congresso foi apresentada uma pesquisa que traz dados novos sobre a dificuldade com que as gestões públicas têm em implementar os comandos hoje legais que disciplinam o acesso ao tratamento integral da pessoa com câncer. E mesmo as políticas necessárias de rastreio, diagnóstico precoce, navegação do cuidado, que hoje enfrentam embaraços de diversas naturezas. Há o embaraço econômico, há obrigações novas e atribuições novas às gestões sem um reconhecimento de dotação orçamentária adicional para fazer frente a essas necessidades. Há uma dificuldade de articulação entre os diversos entes do nosso SUS, dado que nós temos um sistema descentralizado, onde o comando da assistência é do município e as ações de combate e controle do câncer necessariamente transcendem a realidade municipal para a realidade regional e muitas vezes interestadual. Como fazer com que esses entes atuem de maneira concatenada para lograr o desejado cuidado integral às pessoas com câncer? Para isso, seguramente, seria necessário sistemas de informações sólidos e realmente compartilhando dados da atenção primária em saúde, a atenção especializada, de forma que todos estivessem juntos na navegação desse paciente dentro do sistema de saúde e, principalmente, por parte de quem paga a conta, dos gestores públicos, monitorando os resultados desse tratamento. Então, temos diversos embaraços detectados nessa pesquisa que fazem com que os sistemas de saúde estejam caminhando para essa organização integral com maior ou menor facilidade decorrente do grau de maturação dessas estruturas dentro do território. Pois bem, aqui nós vamos ter a oportunidade de compartilhar a experiência do professor Gonçalo Vencina, sanitarista, dispensa a apresentação para essa plateia, dado as décadas de contribuição para a formulação das políticas de saúde pública nesse país. O Dr. Alfredo Scaff, epidemiologista,
consultor médico na Fundação do Câncer e que desenvolve iniciativas inovadoras no sentido de apoiar as redes locais de saúde e implementar mecanismos necessários de acesso regulado qualificado. Ouviremos também a doutora Luciana Vieira Tavernar, que é assessora técnica do CONAS, experiência na gestão estadual, Distrito Federal, Goiás, e que vai trazer a perspectiva de como as gestões estaduais podem e se organizam para apoiar os municípios na construção dessas redes locais de saúde de maneira mais integradas. E, claro, a política de saúde ela só se concretiza quando o usuário tem acesso a esse cuidado. E esse acesso na oncologia acontece na rede de hospitais habilitados em oncologia, dos quais a grande maioria são hospitais filantrópicos. E aqui temos o Dr. Pascoal Marrachini, que vai trazer a visão de como que os hospitais estão mais ou menos chamados a integrar essa rede de cuidado no cômputo da organização atual do nosso sistema de saúde. Uma salva de palmas merecida ao nosso palestrante. Então, sem mais delongas, eu acho que vou pedir aqui ao professor Gonçalo Vecina que abra nossas discussões, trazendo suas reflexões sobre como esse momento da lei que instituiu a Política Nacional de Controle de Câncer está inserido dentro desse esforço de origem do SUS de promover integralidade e descentralização do cuidado. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar o TJCC por estar sobrevivendo. Estamos aqui no 12º e esperemos que tenhamos também o 13º. Depois a gente vai pedindo os outros, um de cada vez, sem muita ansiedade. Enquanto o nosso Sandro falava do que nós vamos fazer aqui hoje, eu falava assim, eu tenho uma característica muito única aqui nessa mesa, eu sou mais velho, E, com certeza, vi mais coisas do que eles, e isso me transforma numa pessoa diferente. Por quê? Porque eu vivi um pouco mais. Eu sou de um tempo onde câncer não era uma doença importante. O câncer, as pessoas não viviam o suficiente para morrer de câncer. As pessoas morriam de doenças infecciosas, as pessoas morriam de infarto do miocárdio, de derrame. O câncer, nós não chegávamos lá no câncer. E também, para os que chegassem, não tinha tratamento. As drogas eram muito poucas e grande parte delas muito letais. O tratamento matava mais, às vezes, do que a própria doença. O tipo de radioterapia que se utilizava era uma radioterapia também sem muito foco, era uma radioterapia também bastante gravosa do nosso organismo. Nos últimos 20, 30 anos, nós tivemos um salto fantástico na questão do câncer. Um exemplo que eu uso, para meu gosto, é um bom exemplo. A disciplina de oncologia na Faculdade de Medicina da USP foi criada em 1997. Antes não tinha disciplina de oncologia na que eu reputo ser uma das melhores faculdades de medicina do país e do Hemisfério Sul. Por que não tinha disciplina de oncologia? Porque não era um objeto de estudo. O primeiro titular foi o professor Ricardo Renzo Brentani, já falecido, uma pessoa fantástica, que foi um dos caras que recuperou o A.C. Camargo. O Brentani tinha uma frase que eu gosto muito de citar, ele falava, olha, em relação ao câncer, tem dois tipos de pessoas.
os que têm câncer e os que vão ter câncer. Ninguém escapará, se viver, de ter câncer. Então, hoje, o mundo se transformou com essas transformações demográficas, estamos ficando mais velhos, e com as transformações epidemiológicas. A melhoria das condições de vida nos afastaram de morrer das doenças infecto-contagiosas. Nós não morremos mais de diarreia porque tem água tratada. Quem tem idade aqui para ter entrado num pronto-socorro há 50 anos atrás, a primeira sala que tinha num pronto-socorro era a sala de hidratação. Para quê? Para tratar das crianças que tinham vômito e diarreia. E as crianças morriam como baratas. A mortalidade infantil no início da década de 60, 70, na década de 70, era 12 crianças por 1000 nascidos vivos. Hoje é 12. Era 60, hoje é 12. Agora, no Japão, é uma criança por 1000 nascidos vivos que morre no primeiro ano de vida. Então, nós estamos a 12, estamos muito longe ainda. Mas essa conquista, nós devemos à melhoria das condições de vida. E a melhoria das condições de vida, lá em cima, tem água tratada. Vacina foi importante desse tamaninho, apesar de a gente valorizar muito a vacina, frente à água tratada. Nesse meio tempo, nós tivemos o aparecimento do câncer como segunda causa de mortalidade. E estamos começando com o desenvolvimento desse instrumental. Começaram a aparecer novas drogas, coisas que nós nunca havíamos falado, começamos a falar. Tem um novo campo, parece um novo campo, do ponto de vista de acúmulo de conhecimento, é um novo campo, que é a imunoterapia. Nós não conhecíamos a imunoterapia. O campo da utilização da irradiação para atingir células tem uma transformação violentíssima nos últimos anos, com as novas tecnologias oriundas da associação da TI, da tecnologia de informação, com a produção de radiação. E essas coisas, tipo carticel, esses negócios estão bombando, com um monte de promessas, que nos próximos 5, 10 anos nós vamos viver uma verdadeira revolução no tratamento dessas doenças. Nesse meio tempo, nós estamos procurando estruturar a forma de tratar câncer. Há quanto tempo nós criamos os primeiros CACOMs? 10, 15 anos? Não é mais do que isso. Eu estou falando isso porque eu acho que nós temos que ter uma noção de onde estamos e de como chegamos aqui. Ou seja, não há um estado de abandono, há um estado de avanço. Agora, é um avanço insuficiente. Por quê? Porque tem gente morrendo sem ser tratada, tem gente morrendo sem ser diagnosticada. Nós, por exemplo, o terceiro câncer mais importante que nós temos hoje em dia é o câncer de cólon. Qual é o grande problema do câncer de cólon? Fazer o diagnóstico. Por quê? Porque nós não temos uma estrutura com capacidade de fazer colonoscopia no número que é necessário para a nossa sociedade. O grosso do câncer mais frequente no homem, que é o câncer de próstata, nós tratamos com cirurgia aberta, em que o paciente fica 10 dias internado com o risco de ter uma infecção hospitalar, quando ele poderia fazer a cirurgia, como a Conitec aprovou, a cirurgia robótica. A Conitec aprovou, e quando é que vai ser implementado? Daqui a 15 anos? E não é antes disso que nós vamos ter uma capacidade de ter robô suficiente. Cada robô custa 2 milhões de reais. Não tem robô. Não vai ter robô. Então, tem aí uma distância entre o ontem e o hoje, que nós temos que entender como é que ela se resolveu, como é que ela chegou aqui. E tem uma distância entre o hoje e o amanhã. Como é que nós vamos fazer para chegar no amanhã? Nós vamos chegar no amanhã se, número 1, nós soubermos o que temos que fazer. Dependemos de quem para saber o que nós temos que fazer? Provavelmente pessoas como eu aqui, como o SCAF,
A companheira aqui, que eu esqueci o nome, a Luciana, que está no CONAS, o CONAS é fundamental para isso. As secretarias estaduais de saúde são fundamentais. O Brasil tem 5.700 municípios. Quantos municípios têm mais de 200 mil habitantes? 5.700 municípios. Quantos municípios têm mais do que 200 mil habitantes? 103. O resto são bairros de uma cidade grande. Então, o município é importante, mas alta tecnologia é responsabilidade do Estado. Quem paga a conta é o governo federal. Quem faz é o governo estadual. E é o governo estadual que tem que fazer. Lógico que os grandes municípios, os municípios que têm muita receita, né, de repente você trupica num município que tem muita receita. Ele faz hospital, põe ressonância magnética na cidade, faz diabo. Mas estamos falando do geral. Do geral, a responsabilidade é do Estado. O Estado tem que acordar para essa responsabilidade. O Estado de São Paulo ainda não acordou para essa responsabilidade. O Estado de São Paulo tem que acordar para a responsabilidade de ser o coordenador da atenção de média e alta complexidade para os nossos paulistanos, para os nossos paulistas. Né? Pois bem, então nós temos que saber o que fazer. E nós temos que ter uma terceira força aí, que é a força que impulsiona isso, que é o cidadão, que é as associações de pacientes. O TJCC é fundamental para esse tipo de ação. É através do TJCC que nós fazemos uma pressão melhor. É através da Abrale que nós conseguimos levar o grito que cada um tem pequenininho. Então, eu acho que é fundamental que a gente se organize, que a gente se estruture e que a gente exija das autoridades, das 3 esferas de governo, mas principalmente das estaduais e da federal, a execução dessas leis que se transformam em leis vazias. O Congresso é bom de fazer lei, mas é ruim de fazer com que as leis sejam executadas. Como nós vamos conseguir isso? Com indignação e com fazer com que a nossa voz chegue em todos os locais onde a nossa voz pode ser transformada em ação. Muito obrigado por esse começo. Excelente provocação, porque nos traz aqui a fala da Luciana Tavernar, que vai nos trazer como que o Estado tem esse protagonismo na concepção do gerenciamento dessas redes de cuidado de média e alta complexidade nos territórios. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todas e todos. Agradecer mais uma vez, Caterine e Luana, pelo convite. Dizer que vocês sabem que a gente é parceiro, está junto, e fica muito feliz de participar desses momentos de discussão, porque eu acho que a gente pensa soluções em conjunto. Hoje de manhã a gente conversou sobre várias coisas que foram interessantes, quem teve a oportunidade de participar, e me ficaram algumas coisas na cabeça e eu queria retomar, porque eu acho que elas são interessantes. Vamos lá para o tema da mesa, Era uma vez e se. Aí me veio a fala da Caterine sobre a nossa lista de desejos. E a gente costuma falar isso, que às vezes as políticas no SUS elas são boas cartas de intenções, mas transformar a Política Nacional de Atenção Especializada é uma bela carta de intenções. Quando você olha para as diretrizes, para os objetivos, para a forma como ela está organizada, a política de redes de atenção à saúde lá de 2010 é outra belíssima carta de intenções. Agora, transformar essa carta de intenções em realidade dá trabalho. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a importância do caminhar, que eu acho que é outra coisa que a gente acabou refletindo um pouco hoje mais cedo. Me vem aí aquela historinha, meu avô falava isso do lenhador, que quando ele parte lá
a tora, né, foi uma lenhada, mas não foi aquela que partiu. Foram as 99 que vieram antes. Então, às vezes, a gente precisa, sim, ir caminhando, ir evoluindo. A gente só não pode morrer nesse gerúndio, né? Porque, às vezes, a gente fica muito também nesse processo do ir caminhando e não chega lá nunca, né? Então, não justifica. Mas, sim, as coisas são processo e demandam tempo para acontecer. E aí, quando o professor Gonzalo fala para a gente sobre essa mudança de perfil epidemiológico, eu penso também sobre o processo da estruturação do Sistema Único de Saúde nesse período, né? E como a gente, de fato, vem construindo algo palpável e que transforma a vida das pessoas, né? A gente é, sem sombra de dúvida, o maior sistema que se propõe a ser universal, gratuito, integral, para uma população de 210 milhões de habitantes. É ousado, é desafiador, às vezes é impossível, mas ele entrega. E volto ao que eu falei hoje de manhã, entrega quando a gente se organiza em redes de atenção à saúde. Se em outros países funciona diferente, pode ser, claro, a gente defende tanto as diferenças regionais, né? Imagina diferenças culturais de outros países. Mas aqui no Brasil, a gente conseguiu começar a fazer as coisas andarem bem, melhor, ter impacto, como Nelson falou, nos indicadores, na entrega de valor para a população concreta, né? Quando a gente consegue organizar essas redes. E a gente está falando de construções que vêm ali em 2011. 2011, né, para a minha filha, que nasceu em 2010, não é nada, assim, né? Perdão, é uma vida inteira, é a vida inteira dela. Ela tem 17 anos, né? Agora, 2011, para uma política pública, para um sistema de saúde, é bebê, está engatinhando, né? Então, às vezes, a gente também não consegue dimensionar que as mudanças elas demoram um tempo mais do que a gente gostaria para acontecer. Datam de 2011 algumas redes que tiveram impacto significativo na mudança da nossa situação de saúde no Brasil. A rede materno-infantil, né, que nasceu Rede Cegonha e agora virou Rede Aline, né? Ela é de 2011. A rede de urgência e emergência, a estruturação, organização do SAMU, dos pontos de atenção, né? A rede de atenção psicossocial é de 2011. Aí, em 2012, a gente teve a rede de cuidado à pessoa com deficiência. Em 2014, a de atenção às doenças crônicas. E a gente demorou 10 anos para entender que não dava de continuar tratando o câncer como uma doença crônica, como a gente trata doença cardiovascular, como a gente trata, né, infarto e AVC. Então, a gente tem, sim, uma expectativa muito positiva com a estruturação da rede de prevenção e controle do câncer. A gente acredita que ela pode ser poderosa o suficiente para, assim como a rede materno-infantil, assim como a rede de urgência e emergência, assim como a rede de atenção às doenças crônicas, modificar o curso da doença, né? É fato que a gente vai tratar cada vez mais câncer, né? E quando a gente fala isso, eu acho que esse é o ponto crucial, né? A gente começou estruturando do centro super especializado, que é o NACOM e o CACOM, e que tem que ser super especializado e vai precisar cada vez ser mais. Hoje, quando a gente fala o câncer são 500 doenças, né? Um osteosarcoma numa criança, 30 dias é tempo demais. 60 dias, você está doido, né? Então, você tratar o que a gente chama de câncer, quando ele é um osteosarcoma numa criança, e você tratar um câncer de mama ou um câncer de próstata de evolução lenta, ou que você tem que acompanhar lesões por HPV e impedir que ele, nessas lesões precursoras, a dinâmica é diferente. Então, chegar nos 30 dias pode ser um alvo, mas pode ser pouco. Chegar nos 60 dias também pode ser e deve ser um alvo, mas pode ser pouco.
Porque dentro desse rol gigantesco de doenças que a gente chama de câncer, talvez daqui a 10 anos, professor, quando a gente sentar aqui de novo, alguém vai dizer assim, vocês acreditam que há 10 anos atrás a gente chamava tudo isso de câncer? Né? São doenças que têm uma história, uma evolução, uma fisiopatologia muito diferente. Né? Então, a oncologia ela é super nova, né? Quando a gente pensa na evolução enquanto ciência. Eu tenho certeza, quando a gente fala de CAR-T, quando a gente fala de terapia gênica, quando a gente fala de análise de DNA, né, teste genético, essa revolução vai acontecer, a gente vai estar vivo ainda. E aí tudo isso que a gente está discutindo aqui vai parecer meio velho, sabe? E meio incoerente. Mas o fato é que hoje, mesmo isso que, como Caterine trouxe também pela manhã, algumas coisas que a gente continua trazendo como desafios, sistemas de informação, organização em rede, conversa, governança envolvendo gestores, prestadores, mesmo isso, que parece simples, parece repetitivo, mas do mesmo, a gente ainda tem dificuldade de fazer. E o que a gente observa, quando a gente vê experiências que dão certo, o município de Três Rios, que a gente viu hoje mais cedo, a organização, como o Amazonas está tentando se organizar, como o Pará está tentando se organizar, a gente tem visto resultados concretos, né? Thais falou, né? Vamos lá, resultado concreto. O programa de navegação da Paraíba é um programa simples, com tele, poderosíssimo, né? Já impactou desfecho. Então, assim, tem lugares que estão dando certo, só que o Brasil, ele é muito diferente. Então, assim, a sensação que me dá é que a gente está numa loja de departamento, a gente tem pessoas do PP ao XXG e a gente quer que todo mundo vista M. E reclama se ficar feio. É óbvio que vai ficar feio. Né? O que se aplica ao Tamira, lá no Pará, Manicoré, no Amazonas, não é a mesma coisa que vai dar certo lá em São Lourenço, em Minas, que tem toda a estrutura, tem esse acesso de estrada de asfalto fácil, né? A gente teve a oportunidade de conhecer como está se estruturando lá no sul de Minas também, os centros descentralizados, que são vinculados a um CACOM, mas que fazem quimioterapia. A gente andou de carro 250 quilômetros do município de referência, que tem a quimioterapia descentralizada, organizada, estruturada, com segurança, com CACOM de referência. Todo mundo que fazia quimioterapia tinha que andar 250 quilômetros a cada sessão de quimioterapia. A minha filha faz quimioterapia, a minha casa fica a 16 quilômetros do hospital. Parece que chega o fim do mundo, mas não chega a nossa casa no dia do fim da quimioterapia. Porque ela está enjoada, porque ela está de saco cheio, porque ela passou o dia inteiro. Imagina 250 quilômetros. Imagina 250 quilômetros para pegar um tamoxifeno, porque as pessoas não pegam, elas precisam ir lá no centro de referência para pegar. Então, Sandro, se a gente não regionalizar, a gente não vai conseguir tratar câncer, se a gente não olhar, né? E aí, professor Gonzalo, o senhor tem toda a razão, a responsabilidade é dos estados. Esse papel de organizar a rede, de olhar para a regionalização, de entender que tem municípios com mais potência e menos potência, com mais serviços e menos serviços. Eu não seria tão ousada, eu diria que ele é da CIB, é da bipartite. Né? Por quê? Porque o Brasil é um país muito interessante, que a gente chama de município São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes, e a gente chama de município Bom Jardim da Serra, a cidade que eu cresci, lá em Santa Catarina, que tem 2.000 habitantes. E aí dizer que esses municípios têm a mesma potência, a mesma capacidade de entrega, a mesma resolutividade, dependem igualmente do Estado, é muito injusto. Né? Da mesma forma como a gente chama de Estado o Estado de Minas Gerais, que tem 830 mil municípios, e chama de Estado o Amapá. E olha a potência econômico-financeira de Minas Gerais e a capacidade do Amapá. Quem será que tem mais condição de tratar câncer? O município de Belo Horizonte ou o Estado do Amapá?
Então, quando a gente define essas responsabilidades dos entes federados, do município, do Estado, do nível federal, a gente também precisa levar isso em consideração, que a gente não pode ditar uma regra sem considerar esses municípios com mais de 200 mil habitantes, que têm estrutura, que têm serviço, que conseguem e devem apoiar também o tratamento, não só dos seus munícipes, mas também dos municípios ao redor, conforme definido nas pactuações e na regionalização. Qual é a dificuldade disso? É que eu não quero, né? Quase nunca. Até tem, viu, uns mala que não quer, né? Na maioria das vezes, o povo até quer. O gestor é um bichinho chato, mas ele até quer. O problema é que ele não tem dinheiro suficiente. Né? E quando a gente fala que não tem dinheiro suficiente, parece papo furado de adolescente, né? Que só fala em dinheiro, só fala em dinheiro. Vivemos num mundo capitalista, né? Em que as coisas precisam ser adequadamente remuneradas, quimioterapia funciona, mas é caro, quimioterapia de segunda geração, terceira linha, cirurgia é caro, cirurgião é caro, cirurgião para ser bom tem que ter escala, né? Se ele opera um paciente a cada 3 meses, ele não é bom. Mesmo que ele tenha feito formação em Harvard, Oxford, né? Ele precisa operar muito para ele ser bom. Então, eu preciso pensar nessas redes com a lógica de escala, de escopo, entendendo que eu preciso de hospitais maiores para eles se pagarem, mas entendendo também que talvez lá no Amazonas eu vou precisar de um hospital com menos de 50 leitos, sim, porque eu demoro 22 horas de barco para chegar. Tem município que é 22 dias. E eu não consigo transportar todo mundo de UTI aérea para fazer radioterapia. Eu fiz 15 sessões de radioterapia. Tive uma radiodermite lascada. Porque tem o lúpus também. Né? Porque não ajuda o trem, sempre vem assim, tumultuado. Tive que parar, tive que ir na radioterapeuta, tive que... Né? Como é que eu faço? Assim, como é que eu pego um paciente, coloco lá em São Paulo para fazer radioterapia, lá do Amazonas, porque São Paulo dá conta de fazer, e aí? E se der complicação? Como é que ele conversa com o médico de referência, com o oncologista? Como é que ele conversa com o dermato? Como é que ele conversa? Né? Então, organizar a rede precisa dessa corresponsabilização dos entes e precisa de recurso. Discutir financiamento é desafiador, porque a gente não tem um modelo flexível no SUS. Né? A gente tem uma parte do financiamento que vem do recurso federal, pela bendita PAC, pela bendita tabela SUS, pelo bendito teto MAC. Né? Na atenção especializada como um todo, a gente já fez essa conta, na atenção hospitalar. A conta é 80-20. 80% da conta é cofinanciamento estadual, 20% é o recurso que vem do Ministério. Aí, se eu disser assim, olha, vou dar o exemplo lá de Maranhão e Piauí. Eu tenho lá Caxias, no Maranhão, que fica a 60 quilômetros de Teresina, no Piauí, e fica a 400 quilômetros de São Luís, que vai ser a referência dele, porque está no estado dele. Primeira coisa que eu pergunto a vocês... Se você fosse paciente, morasse lá em Caxias, ou morasse em Timon, no Maranhão, que você atravessa a rua, você está em Teresina. Você queria ser tratado em Teresina ou em São Luís? Só que a referência dele, aí fala assim, é fácil, o SUS não é universal? Trata lá em Teresina. Só que para tratar lá em Teresina, só mandar o dinheiro do Ministério lá para o Piauí, em vez de mandar para o Maranhão, né? Só que o dinheiro do Ministério só paga 20% da conta. Aí o governo do Piauí vai assumir os 80%? Aí você tem que fazer o quê? O que a gente está tentando construir como macro-região interestadual de saúde. Essas pactuações, esses acordos, esses termos de cooperação interestaduais. Né? Só que aí a gente não tem ferramenta para isso, não tem instrumento jurídico, sabe? O que fica é quase como um escambo. É assim... Um secretário vira para o outro, você atende meu materno infantil, eu atendo seu cardiovascular. Aí, daqui a 2 meses, fala assim, não, seu materno infantil é muito complicado, seu pré-natal é péssimo, chega aqui todo mundo ruim.
Aí o outro fala, não, seu cardiovascular, você não acompanha diabetes, todo mundo com hemoglobina glicada estourada. Então, fica esse acordo com sistemas de informação frágeis, eu não consigo transferir recurso, né? Então, é frágil. A gente precisa pensar em novas ferramentas, em novos instrumentos, em novos modelos que permitam que o nosso Sistema Único de Saúde, de fato, seja universal. A gente tem tanto orgulho, né? Toda vez que um estrangeiro precisa de atendimento, sai no Fantástico, né? E acho que tem que ter orgulho mesmo, porque você vai para os outros países, você está lascado, né? E aqui você chega e é atendido e o SUS paga a conta. É assim que funciona, né? Agora, quando essas pactuações interestaduais ou mesmo intermunicipais, porque muitos desses municípios que têm mais dinheiro assumem essa responsabilidade, a gente não tem instrumentos, ferramentas para o que custa, não o que a tabela SUS define, né? Ou alguém aqui acha que alguém faz uma consulta por R$10? Ou uma OCI para diagnóstico de câncer de colo de útero que envolve consulta, colposcopia, outra consulta, por R$100. Né? Então, assim, o custo tabela SUS é diferente do custo real. A gente não tem sistema de informação que apura custo real. O que a gente fala é baseado no CIOPS. É para trás e não é real. Né? Porque é baseado no procedimento, no custo que... Enfim. Então, eu acho que para os estados poderem e têm que assumir esse papel de coordenação regional, a gente precisa entender que a gente precisa de sistemas de informação e a gente precisa de novas ferramentas. Né? Ah, Luciana, vocês não estão fazendo nada? Estamos correndo atrás, estamos trabalhando, estamos discutindo, estamos, né, cobrando do Ministério da Saúde, construindo junto com o CONASEMS instrumentos, ferramentas que, se precisar alterar a lei, altera. A Lei Complementar 141, lá de 96, falava da definição de critérios de rateio, a gente não regulamentou até hoje. Né? E aí, acho que a gente já levantou hoje de manhã também o que falta. Precisa pactuar a portaria da assistência farmacêutica em oncologia. É difícil, é desafiadora, porque é a parte mais cara hoje, financeiramente falando. Né? E aí os estados e municípios entendem, sim, que o Ministério é o ente que pode mais do ponto de vista de arrecadação e precisa continuar assumindo essa responsabilidade, porque consulta, exame, diagnóstico, a parte de diagnóstico e exame laboratorial, já está tudo na conta do Estado. Já está tudo na conta do município. A assistência farmacêutica básica, ela chega a consumir 80% do recurso total dos municípios de menor porte. Tem um estudo do IPEA, com CONAS e CONASEMS, publicado agora, recentemente, que mostra isso, tanto que é injusto, né? Os municípios pagam a maior parte da conta da assistência farmacêutica, o governo federal um pouquinho, o Estado um pouquinho, o município um monte. E quando o município é menor, aí que ele se lasca mesmo. Né? Os municípios maiores gastam R$40 per capita, os municípios menores R$80 per capita. Porque não ganham em escala quando compram, porque não tem mecanismos de compra centralizada, porque, às vezes, quando a gente define lá incorporação, um medicamento que foi incorporado a R$1.500, na hora de fato, ser adquirido, custa R$25 mil, porque a gente não faz desincorporação também, e a gente precisa fazer, não só por uma questão econômica, mas por uma questão científica. Né? Não são todos os medicamentos que foram incorporados na vida que precisam continuar sendo disponibilizados. Existe substituição, existe obsolescência, existem tecnologias melhores. A gente não faz isso. Né? Então, a gente precisa mudar o nosso modelo, a gente precisa sentar como adultos na mesa e discutir responsabilidade de financiamento, né? E não ficar empurrando. Né? Eu brinco, a culpa é minha, eu boto onde eu quiser. Né? Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade, discutir como adultos e não, né, simplesmente jogando a batata quente para o outro. Né? Porque não é batata quente, é responsabilidade compartilhada, não é federalismo.
Se é federalismo, significa que a gente se propôs a ser adulto e a conversar e cooperar, operar em conjunto, né? Então, acho que para essa política sair do papel, né, e daqui a um tempo a gente poder dizer que a rede de atenção, a rede de prevenção e controle do câncer mudou a realidade do tratamento ao câncer no Brasil, como a rede materna infantil mudou mortalidade infantil e materna, como a rede de urgência e emergência mudou mortalidade por trauma, como a rede de atenção às pessoas com doenças crônicas impactou na mudança do perfil cardiovascular, a gente precisa entender as responsabilidades, discutir modelo de financiamento e se organizar. E eu vou encerrar, que eu já passei um bocado. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. É preciso articular, é preciso organizar, e os hospitais que prestam essa assistência complexa, nessa transição tecnológica, que não é o futuro, é algo que já estamos experimentando no dia a dia, eles têm essa corresponsabilidade dentro do SUS, da feita que operam num sistema de financiamento baseado em pacotes de serviços e contratos globais de produção. E o usuário que chega ao hospital, ele tem a necessária continuidade de cuidado na atenção primária em saúde. Pascoal, como fica essa articulação entre o hospital especializado e as redes de atenção primária à saúde, nessa referência, contra-referência, nesse modelo que envolve, muitas vezes, dezenas e dezenas de municípios que referem os usuários para o seu cuidado? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, muito obrigado pelo convite para estar participando dessa mesa. Bom, Sandro, eu acho que não existe essa articulação. Infelizmente, o que a gente vê hoje, a dificuldade que o paciente tem para chegar num serviço especializado, quando ele tem alta desse serviço, ele não quer voltar para a atenção básica, ele não quer. Primeiro porque houve um calvário para ele chegar até a atenção especializada, então ele faz de tudo. Há uma dificuldade muito grande dos nossos profissionais médicos em dar a alta para esse paciente. E quando às vezes ele vai, ele não consegue que ele seja readmitido novamente naquele serviço que é de atenção básica. Para você ter uma ideia, tem um serviço aí que o médico fazia avaliação de cardiologia, né, antes das cirurgias, e o paciente era tão bem tratado que até no cardiologista do serviço especializado ele queria ficar, né? Então, existe esse trabalho, esse carinho que os serviços especializados acabam dando aos pacientes. Então, eu não vejo essa articulação hoje, eu não consigo ver, né? Da mesma forma, a dificuldade para esse paciente chegar nos nossos serviços. Hoje, estadio 3 e 4 é comum. Quando você chega no estadio 2, assim, os médicos já comemoram, né? Por quê? Porque existe essa dificuldade, né? O diagnóstico hoje é um grande problema. O Dr. Gonçalo falou dos hospitais que antigamente tratavam com bomba de cobalto, com cirurgias não convencionais, vamos falar assim, né? Hoje, a maioria dos CACONs e UNACONs estão preparados para tratar pacientes realmente de um alto poder de tecnologia. A maioria dos hospitais hoje realizam as cirurgias por videolaparoscopia. Nós temos hoje grandes tratamentos na área de radioterapia, com equipamentos que se diminui muito o tempo de tratamento desses pacientes, com menos tempo de aplicações. Novas drogas que nós tivemos aí
incorporadas, mas que, infelizmente, nós, enquanto serviços especializados, não conseguimos disponibilizar para os pacientes em função do financiamento, ou seja, há um grande problema, eles incorporam a tecnologia, mas não dão o recurso para que essas tecnologias sejam incorporadas dentro desses serviços. Então, eu vejo assim, há uma dificuldade muito grande. A Luciana falou da rede, eu sou uma das pessoas que mais faço críticas à não existência de uma rede de oncologia. Porque ela falou uma coisa interessante, nós temos visto pacientes viajando 200, 300 quilômetros, às vezes passando em 2, 3 serviços de oncologia. Eu cito muito o caso aqui do estado de São Paulo, uma paciente outro dia de Ubatuba, passou por 4 serviços para chegar em Sorocaba para fazer uma radioterapia, sendo que em em Mogi das Cruzes tinha radioterapia, São José dos Campos tinha radioterapia, São Paulo tinha radioterapia e Guarulhos tinha radioterapia. Então, há uma desarticulação enorme da rede, da própria regulação. Eu acho que a regulação são coisas assim que a gente não conseguiu avançar. Alguns estados que eu conheço, por conta dos nossos associados da BIFIC, temos uma forte e boa regulação, mas tem estados aí que eu vou te contar. Na semana passada, uma paciente chegou num determinado serviço aqui da capital, ela fez uma colonoscopia em dezembro, continuou batendo por tudo quanto é serviço da atenção básica. Na semana passada, ou seja, quase um ano depois, ela chegou num serviço referenciado de oncologia. Assim, não dá mais para hoje em dia você ter essa dificuldade. Quando a Luciana falou do exemplo de Minas, lá, do centro de diagnóstico próximo dos CACONs e do NACONs, eu acho que esse é o modelo que talvez vai encurtar a dificuldade do paciente em chegar ao serviço. Eu acho que talvez esse seja o modelo mais assim, importante para a política dentro da lei. Senão, nós vamos continuar tendo mais uma portaria de oncologia, né? Nós vimos hoje de manhã o integrante do Tribunal de Contas lá da União, né? Ele falou que em 2010 já tivemos uma portaria. E antes de 2010 também tivemos 2 ou 3 portarias de política de câncer, né? Só que nenhuma conseguiu avançar. E se não tivermos essa praticidade, se a gente não tiver essa conversa que a Luciana colocou aqui, gestores, prestadores, usuários do sistema, eu acho que é importante estar nessa conversa, nós não vamos conseguir avançar. Vai ser uma lei, mais uma lei que vai nascer morta. Vai ser mais uma portaria que daqui 5, 6 anos, a gente vai estar criando uma outra portaria para uma política nacional de rede de prevenção de câncer. Então, eu não vejo, assim, eu acho que a gente precisa de boa vontade. Se não tivermos essa boa vontade e alguém que talvez encabece essa conversa, né? A Luciana falou do gestor federal, né? O próprio Ministério da Saúde, nós não vamos conseguir avançar. Não vamos mesmo, né? O doutor Gonçalo falou, são 5.300 municípios, é muita coisa, é muito município. Cada qual tem a sua particularidade, cada qual tem a sua interpretação das portarias. Na sexta-feira, a gente estava lá num fórum regional em Porto Alegre, é incrível, tínhamos lá o estado de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A interpretação das OCIs, agora desse programa do governo, que cada estado e cada município tem dessa OCI. Então, assim, não existe um manual, não existe uma cartilha, não existe uma orientação única para que chegue e que todos possam fazer dessa mesma forma. Então, eu vejo assim, não vai adiantar nada nossas entidades estarem preparadas com o mais alto poder de tecnologia, de recursos humanos,
de recursos materiais, de medicamentos, se realmente esses pacientes continuarem chegando num estadio avançado da doença. Então, eu vejo assim, eu vejo que a gente precisa, mas precisa realmente fazer com que saia do papel e vá para a prática, mas uma prática que seja efetivamente boa e que vá realmente melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Excelente. Dando continuidade, nós vamos ouvir o Dr. Alfredo Scaff, que vai nos trazer uma perspectiva a respeito da articulação entre esses pontos de cuidado e de que forma que isso deve ser construído baseado em informação qualificada e dados que é preciso estar disponíveis para um adequado diagnóstico e monitoramento desses problemas de saúde. O Alfredo, acho que tem uma apresentação. Boa tarde, pessoal. Eu vou ficar aqui do lado um pouquinho, que eu sou epidemiologista, né, gente? Então, assim, difícil eu não conseguir postar um gráfico ou falar alguma coisa assim, etc. Então, boa tarde. Queria agradecer muito ao TJCC pelo convite, por eu poder estar aqui também, junto com todos vocês, a Caterine e toda a equipe do TJCC e da Abrale, né? Acho que nós estamos desde o primeiro TJCC, né, Gonçalo? Que na época da própria Merula, que foi uma grande incentivadora disso, e acho que oxalá perdure por muito tempo ainda, mais outra década aí de trabalho que nós temos pela frente. Eu queria começar falando o seguinte: todo mundo aqui lembra da Lei 8.080, não lembra? Vocês sabem o que é essa lei? Ela pegou? Acho que pegou, né? A gente tem o SUS, né? Eu só vou trazer da Constituição para cá, tá? Não vou voltar lá no Eloy Chaves, não. A 10.216 de 2001, alguém sabe que lei que é essa? Eu sou médico, tá? Não sou advogado, não sou da área de direito, posso estar falando até um número meio trocado. Essa lei é a lei que cria a articulação da área de saúde mental do Brasil. É um dos maiores avanços civilizatórios que nós tivemos na nossa era. Quem viveu qualquer, sei lá que nome que eu posso dar para isso, manicômio nos anos 60, 70, teve um parente internado nisso, sabe que essa lei foi um divisor de águas. Óbvio que isso é da Constituição, é do SUS, é de uma evolução, mas é uma lei que a gente nem lembra mais que ela existe, mas é uma coisa que mudou tudo, né? E é uma lei de 2001, então ela é de 20 e poucos anos atrás, certo? A gente tem uma lei de 2019 que cria uma coisa muito parecida com isso que nós estamos fazendo no câncer para diabetes. Tem essa lei agora, de 2023, que cria isso que nós estamos conversando sobre o câncer, e tem uma que foi agora, tem uns meses atrás, que cria uma política também para doenças inflamatórias do intestino, né? Esse movimento de transformar em leis, né, isso tudo que nós estamos discutindo aqui, enquanto portarias, etc., eu acho que a questão das portarias, a forma institucional, tecnoburocrática, como a gente operacionaliza o sistema de saúde, né, sejam municipais, estaduais ou federais, elas têm seus limites porque elas são uma instituição de governo, né? Lei tem que ser uma instituição de Estado. E a prevenção e o controle do câncer é uma ação de Estado. Assim como o SUS é uma ação de Estado e a saúde mental é uma ação de Estado, né? Estou chamando a atenção disso porque a gente às vezes fica nessa discussão de lei pegou, não pegou, fez, não fez. Lei é lei, gente, entendeu? A gente, enquanto cidadão, tem que transformar isso daí em algo que faça sentido para a nossa vida, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria chamar aqui a atenção para vocês, né? Depois a gente pode discutir se faz sentido fazer tanta lei tão detalhada assim, né? Mas elas existem e acho que elas
um projeto de sociedade e de Estado, né? É isso que nós estamos fazendo. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Ah, troquei. Já saio direto para um outro ponto, aí eu já estou falando da nossa 14.758, é isso? Que é a lei que cria a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, né? Que é sobre a qual nós estamos discutindo. É uma lei de final de 2023, instituída a partir de 2025, que começa a ser regulamentada. Eu queria trazer 2 pontos que eu acho que eu falo em todo lugar isso, né? O que a gente quer com o câncer? A gente quer, através da prevenção, da promoção e da prevenção, diminuir a incidência, né? E através do diagnóstico precoce e do rastreamento, diminuir a mortalidade. Quase todo mundo aqui falou isso. Nós fazemos diagnósticos tardios, né? Fazer diagnóstico precoce diminui a mortalidade, mas é possível diminuir a incidência. Nós vivemos um momento histórico, que é qual? A erradicação, isso é palavra da OMS, eu uso eliminação, que eu acho mais palatável para o nosso dia a dia, do câncer do colo do útero, que é um câncer infeccioso, transmitido através de um vírus, e que pode ser controlado através de uma vacina. Se eu falasse isso na época que eu fiz faculdade de medicina, eu ia ser reprovado, né? Se eu falasse isso há 15 anos atrás, câncer era uma doença crônica não transmissíveis, igualzinho diabetes e hipertensão, sendo articulado dentro de uma rede de diabetes e hipertensão. Não ia dar certo. Não vai dar certo dessa forma. Por quê? Porque câncer é, como foi dito aqui, 100 doenças, 500 doenças diferentes, né? Uma leucemia é uma coisa totalmente diferente de um câncer de próstata. Não dá para ser visto da mesma forma, né? Câncer é câncer. E o Ministério da Saúde acho que acerta ao criar uma área que vai tentar articular todas essas ações. Mas eu acho que essas 2 ações aqui que eu queria que você ficasse na cabeça. A gente precisa diminuir a incidência. Através do quê? Da prevenção. E diminuir a mortalidade, aumentando a sobrevivência, através do rastreamento e diagnóstico precoce. Óbvio que se eu fiz diagnóstico, eu tenho que tratar, né, gente? Né? Mas hoje a gente faz diagnóstico muito tardiamente e trata muito tardiamente, né? Bom, deixa eu avançar aqui. Isso é só para lembrar que essa é a minha área, né? Eu sou sanitarista, eu sou um cara que acredito em prevenção, acredito que através de hábitos saudáveis a gente muda o perfil epidemiológico de doenças, né? A gente fica falando assim, o câncer está aumentando, já é a segunda causa, vai ser a primeira causa. Eu acho que se a gente fizer a política de prevenção do câncer, talvez daqui a 20, um pouquinho mais que isso, talvez daqui a uma geração, em torno de 25 a 30 anos para frente, câncer volte a ser uma doença que fique lá em 4º ou 5º lugar de mortalidade. Por quê? Porque a gente não precisa morrer de câncer. A gente precisa morrer do quê? De velho, né? A gente precisa morrer com 100, 120 anos de idade, sem doença, né? A gente tem que procurar essa discussão. Então, talvez, o câncer vai ser a primeira causa de morte? Não, não precisa ser. Não precisa ser, né? E acho que essa lei, essa política, ela pode tentar buscar essa inversão. Para isso, a gente precisa o quê? Se alimentar bem, não fumar, ter uma vida saudável, essas coisas todas que a gente conhece. Não é um objeto meu aqui trazer isso, mas eu preciso lembrar que para diminuir câncer, nós precisamos prevenir o câncer. E aí eu chamo a atenção também para um fator, isso também em todo discurso que eu falo sobre isso, que é o fator tabagismo. O Brasil foi o país que mais avançou no mundo na redução do tabagismo. Quem viveu os anos 70 e 80 fumava dentro de avião, fumava dentro de cinema, fumava dentro de restaurante. Hoje, se qualquer pessoa fizer isso em qualquer um desses 3 lugares, ela sai presa, né? E isso está voltando por quê? Porque uns negocinhos parecidos com isso aqui, fica um monte de jovens chupando esse negócio aí, que é o vape, né? A Fundação do Câncer no Trabalho está fazendo um trabalho enorme, junto com o TJCC, a Brale, um monte de outros parceiros, para combater o vape. E não é fácil, porque isso aí está pegando um guri de 15 anos de idade e fazendo esses guri fumar de novo, né? Lembrando novamente, a gente quer prevenir. Tabagismo ainda é um grande fator de doença na nossa sociedade e de câncer, né? E o vape é uma ação. E aqui,
dialogando com o que o Gonçalo colocou, com o que o Pascoal trouxe, esse gráfico, vamos ver se eu consigo projetar aqui. Deixa eu ver se... consegui. Esse gráfico aqui prometo que já é o meu último. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o estadiamento ao diagnóstico dos pacientes que morreram de câncer cólon retal, né? A fonte desse dado aqui é o RHC, que é o Registro Hospitalar de Câncer. É uma fonte bem segura para a gente fazer esse tipo de análise. Ele está mostrando uma coisa óbvia para a gente, que as pessoas que fazem o estadiamento mais avançado, em fases 3 e 4, morrem mais. E é isso mesmo, né? Só que a gente só faz estadiamento nessa fase. Esse câncer, se a gente conseguir começar a fazer... Olha a quantidadezinha de estadiamento na fase 1 e 2. Quase nada. Não chega a 1%, 2% de estadiamento, né? Esse câncer, se a gente conseguir fazer o diagnóstico nos estágios iniciais da doença, as pessoas não vão morrer de câncer de cólon retal do jeito que a coisa está acontecendo hoje. Como é que faz um negócio desse no Brasil? Como é que a gente consegue fazer rastreamento organizado para esse tipo de câncer, né? Que você precisa fazer um exame chamado colonoscopia. Quem aqui já fez sabe o quanto que é difícil fazer uma colonoscopia. Você tem que ter preparo, você tem que fazer tudo direitinho, você tem que ir no hospital, tem que ser anestesiado. Isso muda a cara dessa doença, isso muda a mortalidade por câncer de cólon e reto, né? E essa catástrofe que a gente tem hoje, que é as pessoas morrerem porque são feitos diagnósticos em estágios avançados. Isso são informações que a gente produz na Fundação do Câncer. Isso a gente soltou agora, mês passado, em agosto, que é uma projeção para os próximos 15 anos da mortalidade por câncer de cólon e reto, se não acontecer nada. Como é que isso vai se comportar, né? E por fim, só acabando aqui, isso é o nome da lei, né, da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, trazendo também uma política nacional de navegação da pessoa com diagnóstico de câncer, né? Nós, pela Fundação do Câncer, em parceria com o município de Niterói, no Rio de Janeiro, a gente está fazendo um projeto de navegação da cidade como um todo, dos cânceres que são atendidos pela cidade, e não a navegação a partir de hospitais. É um projeto muito legal, tem resultados muito fantásticos, né? Os resultados têm um cunho qualitativo muito forte, né? A gente consegue intervir na trajetória terapêutica dos pacientes que nós estamos navegando, né? E eu estou muito empolgado com essa história da navegação. Acho que pode ser um grande instrumento, não vai resolver tudo, obviamente, mas pode ser um grande instrumento para apoiar o paciente com câncer a enfrentar, a atravessar, concluir de uma forma mais... a gente pode usar qualquer palavra bonita que a gente quiser, gente, mais humana, mais oportuna, mais tudo, entendeu? Então, acho que isso é um projeto muito legal, e acho que a navegação, estando na lei, e a gente conseguindo, de fato, começar a fazer projetos de navegação bem estruturados, podem ajudar muito, mas muito mesmo, no tratamento dos nossos pacientes com câncer. Era isso, pessoal. Obrigado. Excelente. Bom, temos aqui duas perguntas da plateia que eu queria aproveitar aqui. A Valéria Tavares trouxe justamente essa questão de compartilhamento de experiências a respeito de navegação. O Alfredo mencionou que desenvolve uma atividade com o município de Niterói. Queria ver se ele pode compartilhar alguns detalhes de como isso está pensado para acontecer na prática. Desculpa, pessoal. Olha, rapidamente, assim, Niterói é uma cidade de um pouquinho menos de 500 mil habitantes. É uma cidade de um perfil mais envelhecido, né? 50%, um pouquinho mais, tem planos de saúde, né? Só para dar um perfil, ela é um pouquinho diferente do perfil médio da população brasileira. Tem um hospital universitário, que é um UNACOM, tem um hospital municipal que está se habilitando em UNACOM e faz todas as cirurgias, né? E tem vários equipamentos privados que também atendem câncer. Então, é uma cidade que tem muitos equipamentos de saúde, né? Hoje, a navegação é feita através de 2 enfermeiras
com formação, elas têm residência em enfermagem oncológica, e todos os pacientes que são atendidos a partir do diagnóstico na média complexidade ou nas especialidades, nós começamos por mama, colo do útero, evoluímos por ginecológicos, próstata, e o próximo é colo e reto, né? Entram no sistema, são captados por essas enfermeiras, e elas acompanham toda a trajetória terapêutica desse paciente, né? Então, elas fazem a ponte entre os serviços de saúde e o tratamento desses pacientes, tá? Então, para uma cidade de 500 mil habitantes, 2 enfermeiras conseguem navegar todos os casos de câncer do SUS dessa cidade, né? A gente não navega pacientes de outros municípios, porque não tem potência, né? Como é que você vai entrar no outro município, sendo de um município? Eu acho que é um pouco o que a Luciana trouxe para a gente aqui. É complicado, talvez tem que resolver. Mas é um serviço que traz, é muito interessante, gente. Traz resultados, funciona, né? Navegação precisa ser prática mesmo, porque 200 mil habitantes, você vai ter 400, 500 casos de câncer ao longo do ano. Navegar isso por 2 profissionais é extremamente factível. Luciana, os estados, como está a implementação de experiências de navegação de paciente? A gente viu hoje, primeiro, sim, queria reforçar que eu acho que se tem 2 palavrinhas mágicas para a gente transformar esse e sim em realidade, uma delas é navegação, a outra é governança. E no conceito que a própria portaria de redes do SUS lá de 2010 traz, que é o Comitê Executivo de Governança da Rede, que envolve prestadores, envolve a sociedade civil, envolve gestores, né, locais, municipais, estaduais. A gente está com experiência interessante disso lá no Cariri, fazendo Comitê Executivo de Governança para trauma e para AVC, e para materno-infantil, gestação de alto risco, no Ceará. Bem, assim, é bonito quando roda, sabe? Assim, é fazer, é como o Pascoal falou, né? Navegação. Eu acho que a navegação conversa também com uma coisa que o Pascoal trouxe, que é a necessidade de compartilhar cuidado. No SUS, durante muito tempo, a gente fez referência e contra-referência, que eu brinco que é o paciente batata quente. Toma aí que a batata é sua. E não me joga de volta, não. Né? Então, a gente precisa jogar frescobol com o paciente, né? Compartilhar o cuidado, receber a bola redondinha e devolvê-la redondinha. O paciente precisa chegar rápido no CACOM. Diagnóstico, né? Como Alfredo falou, diagnóstico precoce, né? Encaminhamento rápido. E precisa sair rápido. Né, assim, na perspectiva de ser manejado e ter confiança de que vai continuar sendo cuidado. Né? A gente está com um exemplo bem estrelinha de navegação, foi apresentado inclusive na CIT, que é o estado da Paraíba, está fazendo navegação no estado inteiro por tele, com 5 enfermeiras navegadoras também. Então, todos os pacientes sendo navegados, monitorados nessa lógica entre serviços, né? E aí, como é estado, entre municípios também, né? Com tele. E aí, no celular do paciente, e está funcionando bem bonitinho. Então, às vezes a gente pensa, né? Para fazer navegação, eu preciso de bilhões de profissionais. Não, né? Precisa de profissionais capacitados, treinados. Né? A gente tem hoje 2 cursos que fazem, né, isso de forma regulamentada, inclusive, né, tanto a enfermagem quanto a assistência social. Né? Mas eu acho que a equipe multiprofissional, de forma geral, pode, com qualidade, com protocolos, com treinamento, fazer navegação. O Instituto Natura tem um trabalho um curso de navegação de paciente também muito legal. A gente está discutindo isso com os estados da Amazônia Legal, né, os 7 estados da região norte, mais Maranhão, mais Mato Grosso, para ver se a gente consegue instrumentalizar, porque lá tem que ser por tele, né? Se você não fizer navegação com tele, não chega, né? Então, acho que
é um local que a gente tem potencial de evoluir rápido, sabe? E aí a gente tem discutido com os secretários no CONAS, com as equipes estaduais, porque a portaria ela dá diretrizes, né? Assim, mas e aí vem também aquele pedido que a gente sempre repete do plano operacional, né? Porque é isso, a gente precisa manualizar, né? Para a gente fazer, não é para para engessar, né? Mas para dizer assim, olha, se você nunca fez na sua vida e quiser fazer, faz assim que vai dar certo, né? Então acho que a gente precisa manualizar, definir melhor, mas já tem alguns exemplos bem positivos nos estados. E tem caminhado nessa padronização? O CONAS, por exemplo, tem uma proposta de disseminar essa boa prática da Paraíba, por exemplo? A gente trabalhou já com assim, as ferramentas que a gente, né, trabalha internamente, né? Então, discussão em Câmara Técnica, apresentação na Assembleia de Secretários, compartilhamento mesmo de boas práticas para isso, mas a ideia a gente ainda está tentando construir isso de forma tripartite, né? Mas a gente não vai esperar também não, sabe? Se o trem não vier, a gente vai, né? Tem que ir junto. Vai andando para ver se a gente caminha. Professor Gonçalo, tem uma participante da plateia muito interessada em um tópico relevante da área de financiamento. Eu acho que o seu insight do Pascoal nesse assunto seria importante, que é a questão das emendas parlamentares destinando recursos para hospitais filantrópicos. Dado que esses hospitais têm dupla porta, os equipamentos nem sempre estão sendo disponibilizados exclusivamente para atendimento do SUS. Isso gera, de alguma forma, distorção na alocação de recursos públicos? Como é que o senhor vê essa questão das emendas parlamentares do ponto de vista de otimização da alocação do recurso público? Bom, as emendas parlamentares são uma excrescência dentro da democracia. O legislativo não foi feito para executar, o legislativo foi feito para legislar, né? Só que no Brasil, o legislativo está tomando a capacidade de executar do executivo, o que é uma excrescência. Está errado. Podia ser um governo muito incompetente e ia continuar sendo errado. Não tem jeito de corrigir esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, governos incompetentes, a gente corrige de 4 em 4 anos. E o Congresso também. Nós temos 4 anos para mudar. Para isso, vivemos numa democracia. De 4 em 4 anos, troca. E quem pôs lá, tenta ver se não põe uma coisa pior do que pôs no ano anterior. Este Congresso atual é o pior Congresso da história deste país, desde a redemocratização. Porque antes de 1930 não dava nem para falar nisso, né? Porque até 1930 só 4% da população votava, só 4% da população masculina, a mulher não votava. Então, a emenda parlamentar é uma excrescência, né? Eu só queria aproveitar aqui a deixa da pergunta com todo o respeito, Pascoal. Você falou que precisa de boa vontade para fazer as coisas. Eu quero dizer para vocês que nem boa vontade, nem caridade. Política pública. Pascoal, nessa linha eu queria que você trouxesse uma perspectiva de como o hospital filantrópico entende esse financiamento público através de emendas. E há uma pergunta da Vanusa também a respeito da participação do setor privado na oferta de serviços sob contratualização, de que forma que isso eventualmente acontece de maneira integrada com o restante da rede local de saúde, ou se isso gera alguma distorção. Contratualização e emendas parlamentares na perspectiva do filantrópico. Bom, eu vou aproveitar. O doutor Vecina falou que precisa de o governante precisa ser atuante. O Estado de São Paulo, o ano passado, acho que foi o ano passado, sim. O que eles fizeram? O governador recolheu todas as subvenções que
que caracterizava para os hospitais, os programas Mais Santas Casas, fez tudo um pacote. Nesse pacote, ele distribuiu como um incentivo na tabela SUS, que denominou-se tabela paulista. É o melhor dos modelos? Basicamente, falo pela instituição que trabalho, Seria o melhor dos modelos? Não sei, acredito que sim. Talvez as emendas poderiam ser feitas da mesma forma. Vamos pegar todas as emendas, colocar num local único e vamos fazer a distribuição em cima do financiamento do SUS. Resolveria o problema das entidades? Acredito que sim. Nós estamos tendo um exemplo aqui no estado de São Paulo. Acabaríamos com esse problema de emenda PIX, de emenda não teve a destinação certa, pronto. Mas resolveríamos um problema do atendimento em si e do financiamento, acredito eu, pelo volume de emendas que nós temos hoje disponibilizados para a área da saúde. Não estou nem falando para o restante, já que 50% é destinado para a área da saúde. Em relação à contratualização, se eu entendi, dos hospitais privados, falo em função dos filantrópicos, né? É uma negociação que é feita com o gestor, você oferta o seu serviço, né? Existe a determinação que você pode ofertar até 60% da sua capacidade para o Sistema Único de Saúde. Tem hospitais que hoje estão ofertando 100%. A maioria dos hospitais que eu conheço, 80%, 90%, né? Então, oferta bem mais. Então, é uma negociação entre o gestor e o prestador em relação à oferta da capacidade. É claro que se você fizer uma consulta a mais do que aquilo pactuado, você não vai receber, né? Se você fizer uma cirurgia a mais, você não vai receber. E fica aquele problema da demanda, né? Da oferta e a demanda. Então, entendo que precisaríamos, obviamente, dentro de um recurso, de um financiamento aceitável, eu acredito que esses hospitais poderiam ofertar mais para o Sistema Único de Saúde em relação à sua capacidade instalada. Perfeito. A oferta, então, é contratualizada pelo gestor e ele disponibiliza de acordo com a sua necessidade e política local de saúde. Então, ele que gere as vagas, as complementares da saúde privada, junto ao que ele dispõe para poder gerenciar o seu sistema. Mensalmente você faz a oferta das suas consultas novas, né? E ele que preenche essas vagas. Aliás, diga-se de passagem, existe uma ociosidade muito grande nessas ofertas aí, que nós temos lá no Instituto uma média de 18% a 20% de ociosidade que ele não consegue preencher. Não tem paciente? A essa pergunta. Ou não chegou a tempo. Bom, caminhamos aqui para o final do nosso painel. Eu gostaria de deixar uma última pergunta para todos os colegas responderem e fazer suas considerações finais, que seria sobre, dentro da perspectiva de, se a Política Nacional de Controle do Câncer tivesse implementado, ou fosse ser implementado, qual seria um avanço concreto, mais imediato, que vocês imaginam que poderia acontecer dentro do contexto? Então, dentro desse contexto da implementação da política de controle de câncer, imaginando que ela tivesse com todos os seus objetivos, para atender todos os seus objetivos, qual seria a medida mais imediata que estaria à mão da gestão pública, do prestador, das secretarias estaduais, para que esse caminhar acontecesse no sentido desta implementação? Então, eu começaria aqui com o Alfredo, que está aqui do meu lado. Olha, primeiro, assim, já encerrando a minha participação, agradecer de novo o TJCC pelo convite, né? Eu trabalho numa instituição que é uma fundação filantrópica, né, sem fins lucrativos, filantrópicas, que busca exatamente o controle do câncer, né, desde os anos 90, né, do início dos 90.
câncer, a gente tem que pensar de médio e longo prazo, né? Não tem como você planejar, imaginar as ações de câncer de um ano para outro. Pensando para frente, e aí pensando como eu falei, né, da saúde mental de 2001 para hoje, pensando de hoje para daqui a uma geração, 20 ou 20 anos para frente, o que eu acho? Eu acho primeiro que o Brasil vai ser uma grande, já é um pouco, mas vai ser mais ainda, uma grande referência para câncer na América Latina como um todo e talvez para muitos mais países, né? Isso não é uma coisa pouca. Se a gente vê o que acontece nos países aqui do nosso lado, eles têm muito mais dificuldade do que a gente. E esse papel do Brasil é um papel que ele tem que assumir, né? Isso pode ajudar muito. Uma outra coisa é o seguinte, eu acho que a gente vai erradicar, vai eliminar, vai praticamente deixar de existir o câncer do colo do útero. A gente tem que fazer isso, gente. Isso é igual mortalidade infantil, como o Gonçalo Vecina falou no início. É igual a diarreia de criança. Isso é uma doença prevenível. Vamos acabar com ela. Vamos acabar com ela, entendeu? E se a gente fizer isso com o câncer do colo do útero, a gente vai acreditar que é possível fazer isso para muitos outros tipos de câncer, né? Então, acho que é essa vontade, essa força e essa capacidade de enxergar para frente, ver que a gente precisa. Isso não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. E a gente tem que encará-la. É isso. Obrigado, Alfredo. Professor Gonçalo. Bem, primeiro, eu queria dizer que agradecer, muito obrigado por estar aqui e tal, mas a questão do financiamento, que é uma questão que a gente volta e meia discute, aqui já discutimos, o financiamento da saúde não se resolve se nós não resolvermos o financiamento do Estado brasileiro. Não tem jeito de ter uma boa saúde e ter uma educação ruim. Não tem jeito de ter uma boa saúde e de ter uma seguridade social ruim, sem benefício de prestação continuada, sem correção do salário mínimo. Não tem jeito de ter uma política de segurança alimentar. Durante o governo anterior, nós voltamos a ter casos de desnutrição grave que nós não tínhamos desde os anos 2000. Desde os anos 2000, nós não tínhamos casos de desnutrição grave. O governo anterior acabou com as políticas de segurança alimentar. O que é a política de segurança alimentar? É garantir alimento para quem não come. Então, não tem jeito de construir torres de marfim. A saúde é fantástica, o resto é uma bosta. Não tem jeito. Tem que tudo andar junto. E essa é uma discussão que nós estamos travando agora. Qual é a manchete que todo dia a Folha de São Paulo traz? Este governo gasta demais e por isso nós vamos ter inflação, por isso nós vamos ter que depor o presidente Lula, como nós fizemos com a Dilma. O que nós queremos da sociedade? Não é só sem câncer, né? Nós queremos uma sociedade melhor. O que é uma sociedade melhor? Uma sociedade mais desigual ou uma sociedade mais igual? Nós queremos uma sociedade mais igual. Se nós queremos uma sociedade mais igual, esse Estado tem que ter um olhar para o social. Esse Estado, que é nosso, não é de ninguém mais, tem que ter uma busca da construção dessa igualdade. O câncer está no meio dessas coisas. Nós temos que lutar pelo câncer. Não estou falando para não lutar, temos que lutar pelo câncer. Mas temos que ter a noção de que nós precisamos de uma sociedade melhor. E precisamos de um Estado que olhe para essa sociedade melhor. Não tem cabimento ter remédio para assistência médica supletiva, para os planos de saúde, e esse remédio que tem lá no plano de saúde, não tem no SUS, não tem cabimento. Não tem cabimento ter o remédio para tratar o câncer da Dilma e não ter remédio para tratar o câncer da Dona Mariinha, como aconteceu. Então, o que eu acho que nós temos é que ter a consciência da sociedade que nós queremos. E dentro da consciência da sociedade que nós queremos,
as transformações que nós temos que fazer no tratamento de câncer, como essa proposta muito simples do Alfredo, de que nós temos que, pelo menos, conseguir acabar com o câncer de colo uterino, que é um câncer barato de diagnosticar, barato de tratar, e que agora até vacina tem. Então, é isso. Muito obrigado e até o ano que vem, se Deus quiser. Perfeito. Erradicar o câncer de colo de útero, investir na sociedade, nos programas sociais. Luciana. Quero falar agora não, quero ir embora pensando nisso aí. Acho que o Alfredo sempre traz essa fala, a gente já teve a oportunidade de estar lá no congresso do CONASEM junto, e ela é muito reflexiva para mim. Assim, você tem que olhar para a prevenção e promoção, se você quiser diminuir a incidência, e para isso a gente precisa olhar para a intersetorialidade, né? Saúde não se faz sozinho. É esporte e lazer, é desenvolvimento social, é segurança alimentar, é saneamento básico. A gente não superou o saneamento básico no Brasil, né? E tudo isso, né, é política pública de os alimentos ultraprocessados, é álcool, alimentação, né? Então, assim, a gente precisa olhar para essa intersetorialidade. A gente não resolve isso sozinho. Pode ter a Secretaria Estadual de Saúde mais linda, com mais dinheiro, não resolve, né? E aí, olhando para o outro lado do rastreamento e diagnóstico precoce, como é que eu diminuo mortalidade, como é que eu aumento sobrevida, né? Eu acho que passa muito pelo fortalecimento da APS, né? Eu digo, a APS tem que pensar em câncer. Durante muito tempo, pensar em câncer foi uma exclusividade da atenção especializada. Tipo, esse problema não é meu, eu não tenho que pensar. Tem, porque o primeiro lugar que o paciente chega não é no CACOM e no NACOM, é na APS. E se a APS não estiver treinada para identificar sinais de alta suspeição, para fazer rastreio, para fazer, né, para orientar o diagnóstico precoce, para encaminhar o paciente na hora certa, vai continuar chegando em estadio 3 e 4, a gente vai continuar gastando rios de dinheiro com quimioterapia e as pessoas vão continuar morrendo, né? Então, como é que quebra esse ciclo, né? Passa necessariamente por esse treinamento, capacitação. Saiu recentemente, né, um belíssimo documento, o Manual de Alta Suspeição para Atenção Primária, inspirado no documento do Reino Unido, tecnicamente redondo. A gente sabe que o Ministério está trabalhando em capacitação das equipes. Tem que chegar o técnico, o enfermeiro, o fisioterapeuta lá da Unidade Básica de Saúde tem que pensar em câncer. E se é difícil pensar em câncer no adulto, dobra na criança, né? Criança não tem câncer, né? Tem. Eu tenho uma lá em casa com 16 anos que tem, né? Então a gente precisa pensar em câncer infanto-juvenil. É um documento que está sendo trabalhado também, o Manual de Alta Suspeição, porque, né, criança não é mini adulto, da mesma forma que adolescente não é maxi criança. Né? A gente hoje, os oncologistas falam, tratar um câncer no adolescente é completamente diferente, tratar um câncer numa criança é completamente diferente, tratar um câncer no adulto, os protocolos são diferentes, as drogas são diferentes, né? Então a gente precisa fazer a nossa atenção primária pensar em câncer. E a outra coisa que eu falo que a gente faz propaganda errada, a gente tinha que falar que a gente, sabe, gritar por aí que a gente tem vacina contra o câncer. Que a vacina do HPV ficou muito estigmatizada, como se fosse uma vacina sexual, como se fosse um estímulo, né, ao início precoce, as loucuras que acontecem no nosso país, né? Então, eu já ouvi vários pais dizendo, não, eu não vou vacinar meu filho, porque meu filho só vai iniciar a vida sexual quando casar, né? Tá. Ainda que seja, não é sobre isso, né? Vacina nunca é sobre o seu filho. Vacina é sempre sobre a sociedade, como eu protejo uma comunidade. E a gente tem uma vacina que protege do câncer e a gente não grita aos 4 ventos isso, né? Então, acho que a gente precisa melhorar a nossa comunicação com a sociedade também. Mas, se fosse pontuar, pensar de forma intersetorial, trabalhar firme para a APS pensar em câncer e gritar aos 4 ventos que a gente tem vacina. Excelente.
Bom, eu queria pegar o tema da mesa, Sandro, se você me permitir, para fazer uma analogia. Quando a gente fala Era Uma Vez, a gente fala de história. Eu queria fazer uma analogia de 3 filmes voltada para 3 atores que estão nesse processo, que são os pacientes, que são os prestadores e que são o poder público, né? Em relação ao paciente, o que eu vejo do filme é uma vida de esperança. É um filme que ele é baseado na história real sobre a luta de uma mulher e sua determinação em salvar uma menina com uma doença grave. Esses filmes estão disponibilizados no Netflix. Nós, enquanto prestadores, Moneyball, o homem que mudou o jogo. Em meio à falta de recursos, o gerente de uma equipe de beisebol usa um método inovador para montar um time competitivo, superando aí as dificuldades. E do poder público eu vou indicar Confusão de Elite, que é um filme de ação onde a missão é marcada pela desorganização. Essa é a minha colocação. Obrigado. Bom, pessoal, com uma sugestão aí de reflexão televisiva do Pascoal, a gente encerra essa mesa de discussão e agradece a atenção de todos e a presença por nos ouvir até esse momento. Obrigado.